Crônicas da Noiva, a Biblioteca do Céu e o Tapete da Vida. Primeira parte. Essa é a experiência espiritual de Mary Elisha nos céus. Mensagem do dia 11 de abril de 2022. Olá, irmãos e irmãs e família dos moradores do coração. Madre Claire nos surpreendeu novamente quando nos reunimos durante nossa reunião de domingo da comunidade para abrir nossos corações e mentes para que o Senhor nos levasse para o céu. Eu estava animada, mas, se posso ser honesta, a ansiedade me atingiu quando o inimigo me atirou com pensamentos da necessidade de realizar ou produzir algo. Então a incredulidade se instalou quando dúvidas atingiram minha mente, do tipo: será que eu seria levada para o céu? Será que eu seria levada para lá? Eu veria alguma coisa? Eu estava exausta, mas estou compartilhando isso para revelar a vocês as táticas do inimigo e o que ele usa para causar desânimo e incredulidade em usar sua imaginação santificada para estar com o Senhor. O diabo odeia isso mais do que tudo. Uma alma na terra levada para o céu? Primeiro, não apenas eleva sua moral, eleva sua mente para as coisas celestiais e traz cura à sua alma, mas faz com que você testemunhe, compartilhando o testemunho de onde você esteve, onde o Senhor te levou, trazendo assim muitas almas que estão com sede ao poço da vida, Jesus, para que possam experimentar isso também. Por último, deixar o mundo saber que o céu é real. Não é um estado de ser, um lugar feito, mas é o lugar que Jesus Cristo, nosso Salvador, disse que foi preparar para vocês. João capítulo 14, no versículo 3. Se você crer e tiver fé nele, essa é a sua casa. Então, eu me lembrei disso. Eu coloquei os demônios para fugir e apenas descansei em sua presença assim que a música começou. Se eu vi alguma coisa ou não. Eu demorei um pouco para me acomodar em uma posição confortável. Quando comecei a relaxar, me vi entrando em uma pequena porta de metal para um jardim. Me abaixei para entrar por uma pequena porta. Estava sendo conduzida a este jardim por crianças que seguravam minhas mãos para caminhar. Elas estavam muito animadas. O jardim era lindo, com arbustos verdes e exuberantes, perfeitamente aparados. Alguns em quadrados e outros em círculos, com arbustos altos e aparados que eram como paredes nos cercando. As crianças riram, enquanto todos nós demos as mãos e contornamos um determinado arbusto quadrado, cantando Ring Around the Rosie. Percebi que todos estávamos de branco. Eu era a única adulta e as crianças tinham de 5 a 9 anos de idade, cerca de 15 delas. As meninas usavam vestidos brancos, com coroas de flores e fitas nos cabelos. Os meninos tinham colares de flores, com camisas brancas de manga comprida e calças brancas. Eu tinha um vestido branco de verão, florido, com meu cabelo em uma longa trança francesa e uma coroa de flores na minha cabeça, enquanto dávamos voltas e voltas naquele arbusto, dançando e cantando. Notei duas das crianças imediatamente, Christopher e Annette. Mais uma vez, essas eram duas das 3 crianças que conheci em minha primeira viagem ao céu e que apareciam todas as vezes que cheguei ao céu de uma forma ou de outra. Então, as crianças quebraram o círculo e começaram a correr pelo jardim para uma área com lindos salgueiros. Eu as segui, correndo atrás delas, e terminamos em uma mesa lindamente decorada, com lençóis de renda branca e cadeiras brancas, com os mais belos pratos de porcelana e xícaras com gravuras e desenhos em azul, rosa, amarelo e dourado. Uma das crianças gritou:
uma festa do chá. Todos riram e aplaudiram animadamente quando todos começaram a se sentar. Então notei Ashley, a última das 3 crianças, que estava sentada ao meu lado, do outro lado da mesa. Ela acenou animadamente e em seguida cobriu a boca e riu ao me ver. Acenei de volta quando as crianças começaram a beber o chá e a comer os biscoitos que estavam na mesa. Assim que terminamos de comer, a maioria das crianças se levantou e começou a correr e brincar novamente no jardim. Tive uma forte sensação de que as crianças queriam falar comigo e me contar suas histórias. Então, Christopher se levantou da mesa, deu a volta e pegou minha mão, me levando para longe da mesa. Ashley e Annette vieram correndo para o meu lado, sorrindo e segurando minha outra mão. Fui conduzida ao rio mais bonito do jardim. Era cristalino e imaculado. Você podia ver através dele, com belas pedras de todas as formas e tamanhos diferentes na parte inferior. Era raso. Tinha um riacho que soava quase melódico. Sentamos em um banco próximo ao rio. Christopher sentou-se à minha esquerda e as 2 meninas, Ashley e Annette, à minha direita. Todas as 3 crianças se inclinaram para mim, olharam para mim e descansaram suas preciosas cabeças ao meu lado, enquanto eu tinha meus braços em volta de todas elas. Christopher é um menino branco, gorducho, com cerca de 6 anos de idade, com cabelos castanhos e os olhos mais lindos que você já viu. Annette é uma garota negra, muito fofa e corajosa, com cerca de 7 anos de idade, com as maiores covinhas e sorriso. Então, Ashley, a mais tímida das 3, é uma garota branca com lindas e longas mechas douradas e olhos verdes, com cerca de 7 anos também. Eu olhei para os 3 enquanto eles continuavam a olhar para mim, sorrindo, e eu disse: "Ok, somos parentes?" Pensando bem, Annette é negra e as outras 2 são brancas. Não sei como isso pode ser, mas tudo é possível no céu. As crianças sorriram e Christopher respondeu rindo: "Bem, somos todos filhos de Deus." Eu disse: "Sim, muito verdadeiro," sorrindo. Então ele disse: "Estamos todos conectados. Sua vida na Terra impactou nossas vidas e é por isso que estamos aqui." Fiquei espantada, pensando: como assim? E Christopher, conhecendo meus pensamentos, começou dizendo: "Minha mãe me abortou. Mas depois de ver um de seus panfletos que você postou compartilhando as mensagens de Jesus sobre como o aborto era errado e como as crianças são um presente dele, ela ficou tão condenada, chorou e se arrependeu. Para mim era tarde demais, mas por causa de sua obediência ao Senhor para postar esses panfletos, desde então ela deu sua vida a Jesus. E eu tenho 2 outros irmãos." E aqui ele disse, pulando animadamente, que vou conhecê-los. E ele continuou dizendo: "Por causa do panfleto que você postou, ela nunca mais fez isso." Ou seja, o aborto. Fiquei pasmo e lembrei-me da mensagem que Jesus deu à Madre Claire sobre o aborto. Ele nos pediu para espalhar por aí. Então o Espírito Santo me deu a ideia de fazer um panfleto. Eu acrescentei testemunhos pessoais de algumas das pessoas que eu sabia que passaram por isso e se arrependeram. Então fui com minha irmã distribuir panfletos. Até os postei em pontos de ônibus em nossa cidade. Isso foi há mais de 4 anos. E agora o Senhor, em sua grande misericórdia, estava me permitindo ver como isso impactava a eternidade. Então, Ashley começou. Ela disse: "Eu fui morta por um motorista bêbado, por quem você orou no Walmart." Eu pensei: uau,
Houve muitas vezes que eu levava alguns amigos no meu grupo de estudos bíblicos e evangelizávamos no Walmart e em diferentes mercearias, apenas orando pelas pessoas. Fiquei um pouco triste porque pensei que se eu orasse por ele e ele ainda machucasse alguém, não poderia ver a bênção nisso. Ashley, sabendo dos meus pensamentos, disse: por causa de suas orações, ele não foi para o inferno. Ele estava destinado a ir para lá naquele dia, mas o Senhor, em sua grande misericórdia, enviou você para orar por ele. Então, em vez de ser morto no acidente de carro, ele foi mantido vivo. Agora ele está na prisão, mas papai o redimirá, e ele será usado para trazer muitas almas para o céu. Eu estava com minha mãe quando o acidente aconteceu. Ela sobreviveu e agora perdoou o homem. Ela disse tudo isso com tanta emoção. É como se as almas no céu não tivessem nenhum conceito de outra coisa além da glória de Deus. Ela estava tão animada que a glória de Deus seria mostrada em tudo que Ele permitia em sua vida. Fiquei maravilhada com Deus. Eu ainda estava processando tudo isso quando Annette se levantou do banco e veio na minha frente e disse: eu te amo, mais do que tudo, com lágrimas nos olhos. Christopher e Ashley disseram: oh, Annette, acenando para ela, sorrindo. Ela começou e disse: você veio a mim quando eu estava morrendo. Agora eu não me lembrava e me lembraria se isso acontecesse na Terra. Eu parecia um pouco perplexa. Ela continuou: você me disse para deixar ir e que tudo ficaria bem, que eu ficaria com Jesus e minha família ficaria bem. E eu realmente tentei me lembrar. Então me vi orando em meu quarto em línguas, no meu antigo apartamento. Eu estava orando no Espírito e durante esses momentos eu não sabia o que estava dizendo ou fazendo naquele momento. Ele então abriu meus olhos para me mostrar o que estava sendo feito naquele dia enquanto eu orava. Ele me levou no Espírito e eu me vi entrando em um quarto de hospital. Eu vi Annette doente, com tubos por todo o nariz e corpo. A luz em seus olhos se foi e ela não tinha aquele grande sorriso como no céu. Ela parecia tão cansada. Eu então disse a ela que não havia problema em deixar ir e que ela estaria com Jesus. Lágrimas escorriam por seus olhos. E então eu vi seu espírito se erguer da cama. Uma luz brilhante apareceu em seu quarto e Jesus entrou. A pegou e a carregou, sorrindo, para mim. Eu então estava de volta ao meu apartamento, orando em línguas, sem ter ideia do que tinha acontecido ou do que eu estava orando. Ela então disse: e você ajudou minha família a se preparar para me deixar ir, orando por eles. E desta vez pensei: como? Então o Espírito Santo novamente trouxe à minha mente uma memória minha no Cook's Children's Hospital, com minha sobrinha Naomi. Ela tinha 2 anos na época, uma pequena parceira no santo delito. A irmã de Naomi tinha uma consulta médica e o Senhor me disse para entrar e orar por todos na sala. Então eu estava nervosa e levei Naomi. Lembrei-me de conhecer uma família negra e rezei com eles. Não tenho certeza do que orei, mas enquanto essa visão estava acontecendo, Annette entrou na conversa e disse: essa era minha família, e suas orações por eles trouxeram muitas graças em preparação para minha morte. E então ela disse: e nós amamos Naomi. Christopher e Ashley repetiram animadamente, dizendo: sim, nós amamos Naomi, estamos orando por ela. Eu ri com espanto e admiração pela bondade de Deus e essas 3 crianças preciosas que o Senhor me permitiu tocar, e agora elas estavam me abençoando. Fim da primeira parte.